Olá, seja bem-vindo ao podcast Planos de Saúde e Tals. Eu sou Marcelo Santos e vou conduzir você no tema de hoje. Hoje a gente vai falar de TUS versus TIS. A gente pode dizer que são mais dois itens para a sopa de letrinhas. A gente já viu a sopa de letrinhas primeiro no episódio 2. E agora a gente está fatiando, né? Porque as nomenclaturas, as siglas, elas vão aparecendo gradativamente conforme a gente vai conversando. Esses dois itens, TUS e TIS, eles são pouco prevalentes para quem está na área comercial, relacionamento, CS, que são áreas tipicamente de contato com o cliente, mas elas são o dia a dia de quem está em áreas operacionais, área de relacionamento com o prestador, tipicamente aquelas auditoria, tipicamente aquelas áreas que têm contato com o prestador diário, faturamento, né? São áreas que têm contato diário com o prestador de saúde. Existia, até bem pouco tempo, uma confusão geral em termos de padrão, em termos de nomenclatura, nessas informações que eram transacionadas. Tinha codificação que vinha de CBHPM, tinha codificação que vinha da OPM era outra, MATMED era outra, as operadoras criavam as suas codificações específicas também para pacotes, por exemplo, para outras coberturas que não estavam contempladas, e isso fazia com que existisse uma dificuldade de intercambiar as informações, principalmente com a ANS. Então, e com o prestador também, né? Porque cada prestador tinha uma forma de se relacionar com cada operadora, porque existiam codificações diferentes, e gerava erro, gerava glosas. Glosa é o processo em que a operadora não paga determinado procedimento porque houve discordância de alguma coisa, uma codificação ou cobertura, coisas desse gênero, né? Então, a ANS criou o padrão TIS, que é troca de informação em saúde suplementar. Basicamente, o que é o TIS? O que é esse padrão? É um conjunto de regras, normas, de padrões mesmo, como diz o próprio nome, né, que a operadora precisa seguir e o prestador precisa seguir. Então, sabe quando você vai no médico e tem aquela guia que você assina, vai fazer um exame, tem a guia que você assina? Então, aquilo já tem esse padrão TIS. Ele já tem um conjunto de campos, alguns obrigatórios e outros facultativos, que são preenchidos. Então, lá tem o campo de codificação, o campo de descrição, tem que ter data, tem que ter assinatura, tem que ter alguma observação, justificativa médica. Então, aquele já é um documento padronizado TIS. Também tem um aspecto eletrônico, XML para troca de informações, é uma questão importante. Então, vou mandar o meu faturamento em XML. Como deve estar esse XML? Qual é a codificação que vem? Quais são as colunas? Como ele está ordenado? Porque do outro lado isso tem que ser recepcionado também, né? Outra questão, web service, por exemplo, o sistema lá do prestador precisa se comunicar com o sistema aqui da operadora para fazer essa troca eletrônica automatizada, sem essa questão de ter que o envio manual e importar. Então, o web service é uma forma, mas esse web service também tem que seguir o padrão TIS, né? De tal forma que as coisas ficam organizadas de uma forma que a própria ANS, ao receber também essas informações, ela consegue gerar as suas estatísticas, porque ela vai ter o mesmo padrão para todos os que estão envolvidos. E para o prestador também é bacana, porque ele troca com as outras operadoras no mesmo formato, seguindo a mesma regra. Pode ser sistema diferente, pode ser forma de envio diferente, mas o padrão, os campos, ele vai ser o mesmo, porque isso está preconizado no padrão TIS. Já TUS seria a terminologia unificada da saúde suplementar. Então, como fazer esse padrão rodar? Eu preciso transacionar os procedimentos e eu preciso de uma codificação, que é a chave primária para que ele vá e volte e seja identificado, né? Então, foi criado a TUS. TUS nada mais é do que um conjunto de procedimentos versus codificação. E para que isso seja também intercambiável. Quando a gente olha o rol de procedimentos, e vou até deixar um link aqui de um episódio que a gente faz a leitura do rol de procedimentos, você olha, tem lá descrição do procedimento e tem outras colunas, grupo, subgrupo e assim vai, mas não tem codificação. Mas na página da ANS, onde você busca o rol, anexo 1, anexo 2, um pouco mais abaixo nesse episódio mostra, tem uma tabela que você consegue baixar que tem a codificação TUS lá. Então, o que eles fazem? Um depara
este procedimento que está no rol tem esta codificação no TUS. Quem é que vai usar essa codificação? A operadora, o prestador, a operadora B, prestador B e a ANS. Então fica tudo organizado dentro de um mesmo padrão em termos de envio de informação e padrão em termos de codificação para troca de informações. Então, como eu falei, para quem está na área de prestador de saúde, quem tem esse contato com o cliente, isso que eu falei é nada, né? Mas para quem ainda não tem essa informação, quem está chegando, eu acho que é importante até para ampliar um pouquinho o conhecimento de forma geral dentro da operadora de saúde. Agradeço a presença, espero você no próximo capítulo. Um abraço, tchau!